segundo Samuel formam uma única unidade no cânon hebraico, posteriormente dividida na tradução grega da Septuaginta. Esse período da história de Israel é um dos mais marcantes, pois narra a transição de um governo tribal baseado em juízes para a monarquia. A ascensão e queda de reis como Saul e Davi não são meramente relatos históricos, mas são instrumentos de Deus para revelar sua soberania, justiça e graça redentora. Então vamos começar com o nome do livro. O título Samuel vem do hebraico, que possivelmente tem o significado de ouvido por Deus, nome de Deus ou pedido a Deus. Embora Samuel seja um personagem central, esses livros também enfatizam o papel da realeza em Israel, preparando o caminho para a compreensão do reino de Deus. Os livros de Samuel demonstram a soberania de Deus sobre a história, enfatizando que a verdadeira realeza não está em um homem, mas no próprio Deus. O povo pede um rei à semelhança das outras nações, rejeitando assim o governo direto de Deus. Contudo, Deus usa a monarquia para ensinar sobre o verdadeiro rei que viria, estabelecendo um paralelo entre Davi e Cristo. Podemos dividir os livros em 4 temas principais. O primeiro, a fidelidade de Deus e a infidelidade humana. A história de Saul e Davi contrasta um rei segundo o coração do povo e um rei segundo o coração de Deus. O segundo é o reino de Deus e a aliança. A promessa feita a Davi em 2 Samuel 7 aponta diretamente para Jesus Cristo, o Rei eterno da linhagem de Davi. Outro tema é a soberania de Deus. Mesmo quando os homens falham, Deus guia a história para cumprir os seus propósitos. E o quarto tema é o Espírito Santo na capacitação para o serviço. Em 1 Samuel mostra como o Espírito Santo capacita Saul e Davi, mas também pode se retirar. Vejamos a autoria e a data. A tradição judaica sugere que Samuel escreveu parte do livro, mas como a sua morte é narrada em 1 Samuel 25, é improvável que ele tenha sido o autor de toda a obra. A tradição aponta para a participação de Natã e Gade, profetas que testemunharam os acontecimentos. A redação final parece ter ocorrido após a divisão do reino, por volta de 1930 a.C. Os acontecimentos narrados em 1 e 2 Samuel abrangem um período superior a 80 anos. O reinado de Davi durou 40 anos, enquanto o de Saul provavelmente foi inferior a esse período, com Atos 13 e 21 sugerindo cerca de 40 anos, mas sem confirmação exata no Antigo Testamento. Além disso, o ministério de Samuel se estendeu por várias décadas, desde seus anos de juventude até a ascensão da monarquia. Esse período marca uma grande transição na identidade de Israel. O fim do período dos juízes, onde cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, a ascensão da monarquia, com Saul sendo o primeiro rei, mas rejeitado por sua desobediência, e Davi como rei ideal, mas ainda falho, apontando para a necessidade de um rei perfeito. Os livros podem ser divididos em 3 seções principais. A primeira com foco em Samuel, o profeta e juiz, de 1 Samuel de 1 a 7, que fala de seu nascimento milagroso e dedicação a Deus, sua liderança espiritual e reforma nacional, e a captura e retorno da Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus entre o povo. A segunda seção, focada em Saul, o rei rejeitado, acontece do capítulo 8 a 31 de 1 Samuel. Nesses capítulos, lemos sobre a escolha de Saul e a sua unção como rei, sua desobediência e rejeição por Deus, e a perseguição a Davi, que se torna o verdadeiro escolhido de Deus. E a terceira sessão, com foco em Davi, que acontece em 2 Samuel, do capítulo 1 ao 24. Lemos sobre sua ascensão ao trono e conquistas militares, a aliança davídica, Deus promete que sua descendência reinará para sempre, o pecado de Davi com Batseba e suas consequências,
e o conflito com seu filho Absalão e seus últimos anos de reinado. A aliança feita com Davi em 2 Samuel 7 é um dos momentos mais significativos da história bíblica. Deus promete que um descendente de Davi reinará para sempre. Essa promessa não se cumpriu totalmente em Salomão, pois seu reinado foi temporário e marcado por falhas. O cumprimento final ocorre em Jesus Cristo, o Filho de Davi, cujo reino não terá fim. Os livros de Samuel marcam um avanço na revelação sobre o Espírito Santo. Em 1 Samuel 10,6, Samuel profetiza que o Espírito Santo do Senhor virá sobre Saul e o transformará. Mais tarde, o Espírito se retira de Saul e vem sobre Davi. Isso mostra que a capacitação para a liderança espiritual não é baseada na força humana, mas na ação soberana de Deus. E esses livros nos trazem muitas lições espirituais e aplicações, e eu quero citar apenas 4 delas. Primeiro, o perigo da impaciência e incredulidade. Saul foi rejeitado porque não confiou plenamente em Deus. Segundo, a importância da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Número 3. A graça de Deus sobre as falhas humanas. Davi cometeu graves pecados, mas seu arrependimento sincero demonstra a graça restauradora de Deus. E a 4ª lição que eu quero deixar para você meditar é que Cristo é o verdadeiro rei. Davi foi o rei ideal, mas imperfeito. Ele aponta para Jesus, o rei perfeito que nunca falhará. Os livros de Samuel não são apenas registros históricos, mas revelam a necessidade de um rei justo que governará com justiça e fidelidade. A história de Israel mostra que nenhum humano pode trazer a salvação completa. Saul falhou, Davi falhou e mesmo Salomão falhou. Isso prepara o caminho para o verdadeiro filho de Davi, Jesus Cristo, que reina para sempre. Em Jesus, encontramos o cumprimento final da aliança feita com Davi, pois ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que governa não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações. Enquanto o reino de Davi foi temporário, o reino de Cristo é eterno e inabalável. O Senhor reinará para sempre, ó Sião. O teu Deus reinará de geração em geração.